Olá galera, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Elcineide Simões e eu sou responsável pelo setor educativo do Museu Eugênio Teixeira Leal. E eu queria começar esse vídeo fazendo uma perguntinha. Essa musiquinha aí que vocês acabaram de ouvir, vocês sabiam que ela é um hino de Salvador? Pois é, galera, Salvador tem um hino belíssimo, com letra e música de Arthur Nogueira. O hino fala sobre a tradição, a importância histórica da nossa cidade, de seu povo lutador e de seus encantos. Então hoje, 29 de março, nossa cidade completa 472 anos. E o Museu Eugênio Teixeira Leal vem, através do setor educativo, parabenizar a nossa cidade, que foi fundada, em 1549, com a chegada de Tomé de Souza. Tomé de Souza veio com o objetivo muito claro do rei de Portugal de fundar uma cidade-fortaleza. Quando ele desembarcou na Barra, naquele espaço que a gente conhece como Porto da Barra, já existia pessoas morando ali. Primeiramente os índios, os tupinambás, que habitavam toda aquela região, e a própria as pessoas que tinham vindo com o donatário Pereira Coutinho para fundar uma capitania hereditária, que foi denominada aquela região de Vila do Pereira, por conta do sobrenome de seu donatário. Então, essa Vila do Pereira, que depois passou a ser chamada de Vila Velha, foi naquela região que Tomé de Souza chegou, mas ele tinha que procurar um lugar alto, um local que fosse uma estratégia de proteção para a cidade. Então ele veio pelas matas, adentrando as matas daquela região, e chegou ao que hoje a gente conhece lá, próximo ao elevador Lacerda, de Praça Tomé de Souza, ali bem na frente do elevador Lacerda, na parte de cima. Então Tomé de Souza veio com essa determinação de Dom João III, que era o rei de Portugal, fundar uma cidade-fortaleza para proteção contra possíveis invasores que estavam de olho na linda, rica e próspera terra. E aí, quando Tomé de Souza chegou naquela região alta, que tem ali aproximadamente 75 metros ao nível do mar, acima do nível do mar, ele se instalou ali, achou aquele local o mais oportuno por conta da visibilidade que tinha toda ali para a Baía de Todos os Santos. E foi exatamente naquele lugar que ele se instalou. Então, quando você hoje sai do elevador Lacerda, na parte de cima, no lado direito você tem o Palácio Rio Branco, que foi a primeira moradia de Tomé de Souza, não naquela estrutura de palácio, mas como uma cabana de pau a pique. Depois a construção foi aumentando e até chegar a essa estrutura hoje, nos dias de hoje. Só para um parêntese aí, visitem o Palácio Tomé de Souza. Ele é um museu belíssimo e tem uma vista belíssima da Baía de Todos os Santos, certo? Quando a pandemia passar, por enquanto, tá fechada. Então, assim, ele se instalou ali. E a fundação da cidade de Salvador, ela teve os moldes das construções lusitanas, que tinha que estar representado ali naquele espaço os três poderes, instalados ali os três poderes. Então ali a gente tinha o Palácio do Governo, na frente do que hoje é o elevador da Cerda, a Câmara dos Vereadores, que hoje também continua sendo a Câmara dos Vereadores, e o fórum ficava ali também, tinha uma prisão ali também. E do outro lado, na frente do Palácio Rio Branco, um pouco mais atrás, ali onde a prefeitura está instalada, um pouco mais atrás, tinha a Igreja da Sé. Essa Igreja da Sé, ela foi demolida no século passado para a passagem do bonde. Por isso que hoje naquele espaço, quando você chega ali, você encontra uma cruz caída. É o símbolo da demolição daquela igreja. Por isso que aquela praça também chama ali de Praça da Sé, porque ali ficava a Igreja da Sé. No começo, a cidade era toda murada, até pela proteção mesmo das pessoas que moravam ali.
e tinham vários portões que eram abertos e fechados em determinados horários. E esse entorno geográfico, né, dessa região, que foi o início da instalação da cidade, é o que hoje nós denominamos de Centro Histórico de Salvador. Então, como eu falei, as casas eram, né, construídas de taipa e palha, e naquela região também, quando Tomé de Souza chegou aqui, ele já encontrou pelo menos 5 igrejas, né? Não com essa estrutura que a gente tem hoje, né? Mais pequenas capelas, já tinham 5 igrejas instaladas. A Igreja da Graça, a Igreja da Vitória, a Igreja da Conceição da Praia, Escada, uma igreja no subúrbio Escada, e a Igreja da Ajuda. Essa última era a única que vivia dentro dos muros da cidadela. Então, assim, galera, o setor educativo do Museu Gênio traz apenas para vocês um resumo muito pequeno, muito sucinto, né, do que foi a fundação da cidade de Salvador. Isso não representa nem 10% do sangue, suor, lágrimas de todos os que participaram do levante dessa magnífica cidade chamada de São Salvador, né? Então, apenas um resumo para que vocês aguçem a curiosidade de vocês e busquem mais essa informação, né? Então, é a nossa forma de parabenizar Salvador. E só para concluir, eu vou passar assim umas curiosidades bem interessantes sobre Salvador. Por exemplo, você sabe por que Salvador tem o apelido de Roma Negra? Bom, antigamente Salvador também era chamada de Bahia, né? Porque se referia à metrópole. E isso está muito bem mostrado, né? Na literatura, principalmente nos livros de Jorge Amado, quando alguns personagens falam exatamente sobre isso quando vinham para Salvador. Eu vou para a Bahia. Então, isso é uma característica bem legal também. Inclusive, no interior ainda tem pessoas que falam dessa forma, certo? E um outro apelido de Salvador é Roma Negra, porque é a cidade brasileira que reúne o maior número de negros da população negra fora do continente africano. Então, essa é uma característica bem legal. Bom, por que Salvador, quem nasce em Salvador, é chamado de soteropolitano? Você sabe? Bom, este adjetivo vem de Soterópolis. Soterópolis foi uma antiga cidade grega, erigida pelo imperador chamado Sotero, que em latim, esse nome Sotero significa Soter, Salvador, e polis, cidade. Então, cidade de Salvador. Como o nome que Salvador foi batizada, né, pelo rei de Portugal, pelos portugueses de São Salvador, existe também a denominação de Soterópolis. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que também falam muito isso. A minha Soterópolis, né? Então, assim, por isso que o baiano que nasce em Salvador é chamado de soteropolitano. Então, isso é uma característica para a gente entender porque soteropolitano, tem muita gente que não sabe por quê. Então, é por isso. Por que Salvador é dividido em cidade alta e cidade baixa? Você tem noção? Claro que a gente sabe porque uma parte é alta e outra parte é baixa, né? Mas assim, por quê? Por conta de uma falha geográfica que vai de Salvador até parte do Recôncavo. Inclusive, se você chegar naquela parte do elevador Lacerda, lá em cima, e olhar para aquela região, para a ladeira da montanha, você vai ver ali que aquela fenda, aquela falha, ela se estende. Então, ela se estende até o Recôncavo. E isso delimitou a cidade dessa forma, a parte de cima e a parte de baixo. Na cidade alta, se instalaram a sede do governo, conventos, igrejas e residências nobres das pessoas abastadas. Por isso, quando você chega no Pelourinho, você vê aqueles casarões enormes. Eram essas pessoas abastadas que moravam naquela região, certo? E na parte de baixo, estavam ligadas à economia, principalmente voltada para a comercialização de produtos que chegavam pelo porto.
Inclusive, os escravos chegavam por ali, certo? E as duas são ligadas por vários pontos, além das ladeiras, né? Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição, Ladeira do Tabuão. Existem os instrumentos que unem as duas cidades, né? O elevador Lacerda, um principal ponto turístico, os planos inclinados, que também é bem interessante, né? A gente tem um no Pelourinho, que é o Gonçalves, temos um no Pilar e um na Calçada, que liga as cidades. E o próprio transporte público, os ônibus, também tem ligação pela Ladeira da Montanha, né? Então, isso assim é só algumas curiosidades para chamar a atenção de vocês. Então é isso, galera. Nossas felicitações à primeira capital do Brasil, em todos os cantos, encantos e axé. Sagrado e profano vivendo lado a lado, de cores, de ritmos, de povo alegre e que gosta de trabalhar assim, viu? Pois trabalhamos e muito, até quando temos 10 dias de carnaval, por ser a cidade da alegria e com o maior carnaval do mundo, segundo o Guinness Book. Que neste momento atípico que estamos vivendo, que nossa cidade se restabeleça em breve, na sua economia informal, no turismo e principalmente na alegria do seu povo. Desculpe. Na alegria do seu povo, né? Na hospitalidade do baiano, do seteropolitano, que recebe tão bem todas as pessoas. Então, parabéns, Salvador, né? Axé, axé, axé. Então, galera, se você gostou desse vídeo, curte aí, dê um like, se inscreve no canal e compartilha, porque nós estamos aqui para vocês. O que você espera de um museu, o Eugênio traz para você. Aproveite também, coloca aí nos comentários temas que podemos trazer para vocês em nossos vídeos. Muito obrigada, muito obrigada.